fazer um vídeo aqui sobre um assunto que eu tô acompanhando. Não só na internet, né? Mas eu também conheço gente que com muito tempo de igreja e procurando tratamento com terapeuta, tratamento com psicólogos, tratamentos psiquiátricos, né? Tratamentos psiquiátricos. Nós realmente estamos vivendo aí uma geração fraca, uma geração fraca demais, onde filhos de crentes, não é filho de gente que não é de igreja, não, filho de crente, jovens com 13, 15 anos entrando em depressão profunda. Meu Deus do céu. Primeiro que, com certeza, eles não veem exemplo na casa deles para não entrar nessa depressão tão profunda assim. Depois, o que acontece é que é uma geração fraca por natureza, uma geração que eles acham que tem mais direitos, eles têm mais direitos do que quem veio antes deles. Imagina uma jovem de igreja que diz que está lá dentro, né? Servindo a Jesus, até participa dos grupos da igreja, em depressão profunda. Aí, para completar a inutilidade desse falso evangelho que estamos vendo aí, os pais, sem saber como lidar com o problema, procuram a ajuda. Bom, aí você pensa, né? Se são pais cristãos, né? Que servem a Deus, vão procurar ajuda de quem? Não, tá errado, você pensou errado. Não é de Deus, não. Eles procuram ajuda de um profissional, do psicólogo, do psiquiatra. Aí eles entregam os seus filhos nas mãos de alguém que estudou Freud, estudou Platão, Sócrates. Não foi de Jesus. Eles entregam os seus filhos nas mãos dos psicólogos, dos psiquiatras. E essa geração fraca, sem Deus. E olha só que assim, poxa vida, é o cumprimento mesmo da palavra. A palavra diz assim, ó: o povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí você
passa por algumas igrejas, é dancinha, até aquelas fitas parecendo as Olimpíadas no altar, é showzinho, é festinha jovem. E o jovem da igreja está em depressão. Está em depressão. Aí você olha e pensa assim, poxa, será que eu sou crítico demais? Será que eu estou sendo cruel demais na minha avaliação? Será que eu estou sendo injusto aí nessa avaliação? Será que eu só estou a fim de falar mal da vida dos outros? Não. Tem só um problema, que é o meu no caso, né? Conhecer a palavra. Então, quando a gente conhece, a palavra se torna um problema. Porque eles pautam as suas vidas no conhecimento que eles acham que os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas têm para tratar a vida dos seus filhos. Sendo que o cristão, ele deveria... Qual é o prumo da verdade? O prumo da verdade é Cristo, a palavra, o verbo vivo. E não deveria ser, olha só que interessante, não deveria ser necessário buscar ajuda de mais nada, nem ninguém, se a palavra estivesse sendo observada como ela precisa ser observada. Mas hoje a coisa está invertida, está virada. Aí o jovem hoje ele está em depressão. Mas olha só que interessante, ele está em depressão dentro da igreja, está em depressão sendo filho de crentes, está em depressão sendo filho de dirigentes de departamento A ou B, e até o departamento C também, né? Mas o que está acontecendo é que eles são até dirigentes de departamentos, mas o que eles não fazem de fato é deixar que verdadeiramente Cristo dirija as suas vidas. Aí nós estamos vendo essa geração fraca de jovens cheios de problemas sem saber resolver. Por quê? Porque eles olham para dentro das suas próprias casas e veem que os seus pais cristãos, muito serventes, vou criar uma palavra agora, muito serventes, que servem muito a Deus, muito devotos, não conseguem resolver seus problemas. Ô barbeiro! Então, quando você olha para o jovem cristão hoje, você vê o resultado. A gente já vê, não é amanhã não, tá? A gente já vê hoje a decadência dessa igreja, a decadência desse sistema deplorável religioso. Aí alguém pode ver esse vídeo e falar assim, mas você fala por você, fala por... Porque na minha igreja não é assim. Lá não. Lá nos nossos jovens lá, não é assim não. Não, lá a gente faz bastante evento, faz jogral, faz peça de teatro. Lá a gente faz reunião de célula para fazer fofoca da vida dos outros, faz reunião para comer um churrasquinho,
que é aquela comunhão, né? E por aí vai. E essa tem sido a alimentação do jovem de igreja hoje. O jovem de igreja hoje não é chamado a atenção. Eu comparo com os cultos que eu conhecia do passado, que não existem mais. Comparando com os cultos de antigamente, olha, ver como é que era até diferente, né? Os cultos de antigamente, até as crianças ficavam ali no culto 2 horas, podia demorar até mais que isso, podia chorar a criança, podia fazer o que for, tava ali sentadinha com o pai ou a mãe segurava no colo, tinha manifestação de demônio, a criança via tudo aquilo ali. E uma coisa importantíssima sobre isso, eu sou uma dessas crianças. Bom, aí vê bem a diferença, não só pela careca, né, pelo tamanho da testa, mas pela base, pelo conhecimento, pela aplicação real da palavra, pelo entendimento, pelo esclarecimento do que é a palavra de Deus. Mas hoje não. Hoje eu acho que se o jovem vê uma manifestação real de demônio, sai correndo. Não vai saber nem o que fazer. Porque os seus pais cristãos também não sabem expulsar demônios e nem têm vida com Deus. Para isso, é isso que esses jovens em depressão estão vendo. Aí os jovens estão ficando em depressão. Estão em depressão, tem gente fazendo tratamentos. E assim, pasme você, tem jovem até que está tomando já remédio que antes a gente só via gente de certa idade tomando para controlar a ansiedade, controlar um monte de coisa que antes era doença de gente mais velha. Boa noite. Mas hoje não. Hoje eu estou em depressão. Aí você vai conversar com eles, pergunta alguma coisa, não sabe nem conversar. Para começo de conversa, não sabe conversar se não for uma linha de conversa meio alienada, sabe? Coisa nada a ver. Não sabe. E fica difícil porque você vê o resultado do que eles aprendem primeiro nas suas casas, porque a igreja não tem obrigação de educar ninguém. A igreja é um grande erro também. Os pais pensam que a igreja tem a obrigação de educar alguém. Nem a igreja, nem a escola. Nem a igreja, nem a escola. Aí larga lá. Aí faz o quê? Escolinha dominical. Aí chega lá, ensina um monte de coisa. E aí depois o jovem entra a palavra dentro. Ele entra em depressão. Sabe por quê? Porque ele foi acostumado, está sendo acostumado ou acostumada a ser cristão só no domingo, onde você tem aquele encontro social, onde todo mundo está se vendo, onde todo mundo se gosta, todo mundo é legal, e você até faz uma socialzinha ali, depois que termina a reunião da manhã, para poder ficar batendo um papo, ou até estende para casa de alguém lá, algum irmão lá que você gosta, né? Ah, vamos almoçar ali, vamos reunir, vamos fazer um almoço. E aí é isso aí. Só que isso aí não sustenta a vida espiritual
de ninguém. Então eu concluo que são mortos que estão andando, são sepulcros caiados. Aí você entende o sentido real da palavra, né? Já pensou? Um povo que, olha só que interessante, um povo que vive festejando, vive fazendo comemoração, vive fazendo festa, vive fazendo evento para comemorar. Ei, o grupo não sei o que, fazendo festa, ei, vamos fazer festa. E inaugurou o Templo Novo, hein? Eu achei que a inauguração do Templo Novo foi quando Cristo morreu na cruz, né? Mas eles dizem que inauguração do Templo Novo, vamos embora. E faz festa, é cachorro quente, é aquela monte de refrigerantada, que crente, né? A gente sabe que não bebe, come, né? E come pra caramba, e bebe, eita, a glória de Deus tá descendo na terra. Deus bradou na terra, né? Não, tem nada a ver com Deus isso aí. Tem a ver com ajuntamento de pessoas, e eu já falo sobre isso aí há anos. Falar um pouquinho só um pouquinho sobre uma partezinha pequenina sobre os meus filhos. Um aviso aos navegantes: se vier falar asneira para qualquer um dos meus filhos, principalmente os dois maiores, mas o menorzinho que tem 7 anos também lê a Bíblia, vai passar vergonha. Porque vai ser contestado se falar asneira, se falar besteira. E vai ouvir o texto que não soube falar. E onde está? Essa é uma grande diferença. Aí hoje, isso eu tô falando, por que eu fiz questão de falar isso? Porque nem eu, nem os meus filhos, vou falar, infelizmente, tá? Aí quem conhece os meus vídeos entende o porquê. Nem eu, nem os meus filhos frequentamos igreja nenhuma. Justamente por conhecer a palavra, por conhecer a Deus. É inadmissível você concordar com um monte de coisa que está sendo falada por aí e o povo dando risada e de ensinamento verdadeiro não tem nada. Aí você olha para dentro, resumo: a igreja está doente porque, ao invés de se tratar com o médico dos médicos, deixando que o Espírito do Deus Todo-Poderoso, que tem um dos seus significados consolador, de ajudar a tratar seus problemas, inclusive psicológicos, achou que o Espírito de Deus e Jesus não tem mais competência para isso. Eles elegeram os psicólogos. Aí os jovens estão em depressão, estão indo lá se tratar.